Uma facção que nasceu sob a tutela do Estado. Uma facção que mudou o negócio do crime no Brasil. Uma facção que tem códigos de conduta bem delimitados, mas que opera graças à violência e ao tráfico de drogas. Uma facção em constante expansão. Uma facção que encontrou em licitações com o Estado uma forma eficaz de sugar os cofres públicos. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 16 de abril de 2024, dia em que o Ministério Público e a Polícia Militar fizeram uma nova ação contra o PCC, o primeiro comando da capital, em São Paulo. A Operação Munditia mirou um grupo suspeito de fraudar contratos públicos do Estado para a facção. Pelo menos 13 pessoas foram presas, outras 2 são consideradas foragidas. Entre os detidos estão 3 vereadores. Do litoral, o Ricardo Queixão, do PSD do município de Cubatão. Da região metropolitana foram presos o Flávio Batista de Souza, do Podemos, da cidade de Ferraz de Vasconcelos, e o Luiz Carlos Alves Dias, do MDB, do município de Santa Isabel. Todos eles já presidiram as respectivas câmaras municipais. Entre os outros 10 presos estão agentes públicos e empresários, além de Áureo Tupinambá de Oliveira Fausto Filho, que já atuou como advogado de André de Oliveira Macedo, o André do Rap, líder do PCC que está foragido desde 2020. Mas o Tupinambá não foi preso pela sua atuação como advogado, e sim por seu trabalho como funcionário comissionado da Câmara de Cubatão. As defesas dos presos não se manifestaram sobre a operação até a tarde dessa terça. A operação também realizou mais de 40 mandados de busca e apreensão. Entre o que foi confiscado estão 4 armas, 3,5 milhões de reais em cheque, 600 mil em espécie e 8 mil dólares em espécie também. Os promotores do caso contaram como a quadrilha operava. Empresas tinham o apoio dos agentes públicos, como os vereadores, que recebiam propina, para armar concorrências de licitações públicas para a contratação de mão de obra terceirizada. Essas concorrências eram forjadas, por exemplo, com empresas parceiras. Assim, eles conseguiam manipular a companhia vencedora. As empresas que forneciam esses serviços, em especial na área de limpeza e vigilância em órgãos públicos, ou pertenciam a membros do PCC ou tinham alguma ligação com a facção. O esquema movimentou mais de 200 milhões de reais nos últimos 5 anos, segundo os promotores. Os contratos que estão sendo investigados foram firmados em Arujá, Guarulhos, Poá, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Cubatão, Santa Isabel, Jaguariúna, Itatiba, Guarujá, Sorocaba e Buri. A ação dessa terça-feira acontece exatamente uma semana depois que o Ministério Público Paulista realizou a Operação Fim da Linha, que prendeu 4 pessoas ligadas a 2 empresas de ônibus suspeitas de lavagem de dinheiro para o PCC, a Transwolf e a UpBus. 26 pessoas foram denunciadas. A Prefeitura de São Paulo decretou intervenção nas companhias acusadas, assumindo a operação de transporte. O esquema teria movimentado mais de 700 milhões de reais em 2 anos, de 2020 a 2022. Conduzida por autoridades que investigam o PCC há anos, essa operação de 9 de abril foi a maior ação contra o grupo deflagrada até hoje em São Paulo. O elo entre a facção e o setor de transporte, no entanto, já era conhecido e remonta a décadas. Promotores do caso afirmam que há outras empresas de ônibus investigadas que podem precisar de intervenção da prefeitura, que também têm sido questionadas por seus contratos. A investigação que originou a operação durou 5 anos e reuniu indícios de que as 2 empresas, que foram criadas com a ajuda do PCC, usavam suas operações para lavar dinheiro de tráfico de drogas, roubos e outros crimes. O dinheiro sujo era injetado nas companhias por meio de laranjas, muitos deles funcionários, segundo a Receita Federal. O PCC surgiu na chamada Casa de Custódia de Taubaté, no interior de São Paulo. A prisão, considerada no começo dos anos 90 a mais segura do estado, era conhecida pelos encarcerados por suas condições precárias e violência interna. 8 presos da capital foram transferidos para o local em 1993 e se uniram num pacto de proteção mútua. Eram comuns partidas de futebol entre os detentos na prisão.
Durante um jogo na quadra do Piranhão, anexo da Casa de Custódia, os transferidos batizaram seu time como Comando da Capital, em oposição ao chamado Comando Caipira. O nome deixou de pertencer apenas ao clube em 31 de agosto de 1993, quando, num campeonato, os 8 mataram 2 presos rivais, assumindo o controle da detenção. A facção adotou um discurso de unidade. As prisões viviam na época os impactos do massacre do Carandiru, episódio em que, pelo menos um ano antes, policiais militares mataram 111 presos em São Paulo. O grupo considerava que era necessário combater a opressão dentro do sistema prisional paulista e vingar as mortes do Carandiru. Numa série documental produzida pelo portal UOL chamada PCC, Primeiro Cartel da Capital, o médico Drauzio Varela falou sobre o estatuto da organização. O que diz o estatuto? Por que eles vieram? Tem 2 artigos. O primeiro, vieram para vingar os mortos do massacre do Carandiru. O PCC é resultado direto do massacre do Carandiru. Segundo, vieram para mostrar que o inimigo é o Estado e que o inimigo não é o outro preso, é o Estado. Com o lema "Irmão não mata irmão, irmão não explora irmão, os fundadores são os chefes", o grupo criou seu estatuto sob a liderança de nomes como Sombra, Geleão e Cezinha. Em seus primeiros anos de existência, realizou atentados contra instituições do Estado e a Bolsa de Valores. Sombra coordenou por telefone em 2001 uma mega rebelião em 29 presídios paulistas, com saldo de 16 presos mortos. O PCC ganhou projeção nacional em 2006 a partir dos chamados Crimes de Maio. A facção articulou rebeliões em 74 penitenciárias de São Paulo e realizou ataques contra delegacias de polícia, cadeias e prédios públicos, matando 59 agentes de segurança. Foi a primeira vez que o grupo deixou as prisões e foi para as ruas. Os ataques aconteceram em represália à transferência de 765 presos para a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, unidade de segurança máxima no interior paulista. Isso aconteceu na véspera do Dia das Mães. Outro motivo foi a denúncia de envolvimento de agentes de segurança no sequestro do enteado de um dos líderes da facção, o Marcola, no ano anterior. Tinha ainda a insatisfação com a corrupção e o descaso no sistema carcerário e nas investigações policiais. Marcola, apelido de Marcos Williams Erbas Camacho, estava no PCC desde 1999. Assaltante de bancos, ele impôs uma nova dimensão para os negócios da organização. Não só impulsionou crimes como o tráfico de drogas e roubo a bancos para financiar as atividades do grupo, como passou a incentivar a violência para conquistar mercados e eliminar concorrentes. Os ataques de 2006 aterrorizaram São Paulo. Supermercados, bares, escolas, universidades e comércio fecharam as portas, ônibus pararam de funcionar e houve toques de recolher. Em resposta, agentes de segurança e grupos de extermínio saíram às ruas, o que aumentou a violência. 505 civis foram assassinados em 8 dias, em ações consideradas enormemente desproporcionais por defensores de direitos humanos. Ao longo do tempo, o PCC se expandiu. Fatores como a transferência de presos da facção para outros estados impulsionaram um movimento que no resto do país também começou nas cadeias. O modelo de governança do grupo, copiado por outras organizações criminosas, também permitiu a ele tecer uma rede de parceiros fora de São Paulo. A expansão ocorreu por diferentes razões, como aumentar o lucro e riqueza dos seus membros, diversificar operações que tendem a diminuir o risco de perdas financeiras, acessar novos recursos e ter influência política. O PCC foi também para as periferias. Monopolizando o uso da força, ofereceu em troca proteção, recursos para seus integrantes e uma forma de justiça popular informal nos territórios. Pesquisadores afirmam ainda que a hegemonia do grupo em São Paulo está ligada à queda da taxa de homicídios no estado a partir dos anos 2000. Relatórios e reportagens recentes mostram que o PCC tem se aproximado de outras atividades. Segundo a publicação Yanomami Sob Ataque, produzida em 2022 pela organização ISA, Instituto Socioambiental, a facção vem assumindo o comando da exploração de ouro na terra indígena Yanomami, por exemplo. O fenômeno ficou conhecido como narco-garimpo. O processo não parou no Brasil. Sob a liderança do Marcola, o PCC ampliou suas operações de tráfico de drogas e passou a controlar rotas internacionais do Paraguai, Bolívia e outros países da América do Sul. Mais recentemente, com nomes como André do Rap, teve acordos de expansão para outros continentes, como a Europa. E como a gente vê na operação desta terça-feira, a expansão do grupo chegou na política.
Essa relação da facção com o poder público pode ser explicada de várias formas. Uma série de reportagens do jornal Estado de São Paulo mostrou que eles apoiaram e financiaram candidaturas nas eleições municipais de 2016 e 2020. Nesses espaços de poder, a facção tem acesso aos planos de prefeituras e das câmaras municipais. Tem acesso a informações sobre os planos que podem beneficiar ou prejudicar o grupo. Essa infiltração no poder público tem o objetivo de capturar contratos milionários. Assim, a facção consegue também diversificar suas fontes de receita e reduzir sua dependência de atividades criminosas de alto risco. Em entrevista para o Nexo, o Thiago Uli, que é pesquisador em crime organizado e mercados ilícitos transnacionais, diz que esses contratos de serviços públicos são atraentes para o grupo, porque geralmente envolvem pagamentos regulares e previsíveis, o que proporciona renda estável para as firmas ilícitas. Membros do Ministério Público e da Polícia afirmaram ao canal CNN Brasil que novas operações mirando políticos com elos com o PCC devem ocorrer em breve. Para os investigadores, o foco agora é desbaratar essa simbiose entre o grupo e o poder público. O Durma com Essa volta já. Numa noite de março de 2018, a Fernanda pegou uma carona depois do trabalho. Já faz 6 anos, mas ela lembra de cada detalhe. Que mensagens ela leu no celular, o que tocava no rádio, o que ela e a amiga conversaram. E não, a Fernanda não tem uma memória fora do normal. Ela só lembra porque aquele percurso foi interrompido por uma rajada de fuzil. E porque a amiga dela e o motorista morreram na hora. Só a Fernanda ficou para contar a história e ela já perdeu a conta de quantas vezes ela contou. Só que mais recentemente, outras pessoas que estavam implicadas nesse crime também começaram a falar. Isso mudou o jeito como a Fernanda entende o que aconteceu. Eu sou a Carol Pires e conto essa história no episódio História Sem Fim, no podcast Rádio Novelo Apresenta. Além dessa conversa que eu tive com a Fernanda Chaves, assessora da vereadora Marielle Franco, a Flora Thomson DeVoe conta a história de uma cidade destruída nos anos 40 que ainda assombra muita gente. O Rádio Novelo Apresenta está no ar em todos os aplicativos de áudio. O governo mudou a meta fiscal de 2025 e dos anos seguintes, que tinha sido prometida no arcabouço fiscal aprovado em 2023. A alteração está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, apresentado na segunda-feira para o Congresso. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, o que mudou nas metas dos próximos anos? Bom, antes de tudo, acho que vale a pena a gente recapitular. Que quando a gente fala da meta fiscal, a gente está falando daquilo que os economistas chamam de resultado primário. É o resultado de uma conta, receitas do governo menos as despesas, isso sem contar o pagamento dos juros da dívida pública. E as metas fiscais, que são objetivos para esse resultado em um ano, são um dos pilares do arcabouço fiscal, que é a regra que o governo colocou no lugar do antigo teto de gastos. Dito isso, o que o governo Lula fez ontem foi que ele enviou uma espécie de pré-orçamento de 2025 para o Congresso, mudando as metas de 2025 e 2026. Então, em 2025, a meta que estava prevista no ano passado era de superávit, então um resultado positivo, de 0,5% do PIB, e agora mudou para 0. Em 2026, era 1% do PIB, e agora é 0,25% do PIB. Aliás, a meta de déficit zero desse ano, de 2024, não mudou. Enfim, o que isso quer dizer é que o governo afrouxou o ritmo do ajuste fiscal. E com metas menos ambiciosas, ele deve poder gastar mais nos próximos anos. E qual foi a repercussão dessa mudança? Bom, a segunda e a terça-feira não foram dias bons no mercado financeiro. E não dá para dizer que isso foi só por causa da mudança das metas fiscais. Até porque tem bastante coisa acontecendo no exterior que ajudou a criar esse ambiente ruim. Mas, de todo modo, muitos economistas e agentes de mercado criticaram essas mudanças feitas pelo governo. Não tanto por elas terem sido surpreendentes, porque no fim existia uma visão ampla de que as metas de 2025 e 2026 eram ambiciosas demais e dificilmente seriam cumpridas, e mais porque elas podem indicar que o governo não está comprometido de fato com um ajuste fiscal. Quando eu conversei com o Silvio Campos Neto, economista e sócio da Tendências Consultoria, ele seguiu mais ou menos essa linha. Mas, para variar, não dá para falar que existe um consenso entre os economistas. A Clara Brenck, professora da FMG, me disse que esse extra que o governo ganhou para gastar mais nos próximos anos pode ser uma coisa boa, uma coisa positiva, já que vai permitir que o governo continue com espaço para bancar políticas sociais e investimentos públicos.
embora ela tenha dito que o quadro continue sendo relativamente restritivo. O texto de Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Da operação que mira os elos do PCC com a política, ao atraso no ajuste fiscal, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Aline Pellegrini, apresentação e edição de texto de Suzana Souza, participação de Marcelo Rubissec, edição de áudio de Pedro Pastoriz e produção de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã!